Irmãos, nós vamos hoje dar sequência à exposição dos livros, às exposições do livro de Hebreus. E só para nós fazermos um resumo, hoje nós vamos falar sobre incredulidade. Eu fui bastante humilde nesse texto, nesse título. Eu ia colocar incredulidade é o câncer da alma, mas eu achei que ia ficar muito pesado, então fiquei só como incredulidade mesmo. Mas no decorrer do texto a gente vai ver que realmente a incredulidade é o câncer da alma. A incredulidade nos afasta de Deus. E só um resuminho até aqui, o livro de Hebreus é um livro maravilhoso. Últimos dias, irmãos, entendam, desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, nós estamos nos últimos dias. Então, quando as pessoas dizem assim, os últimos dias, não se assustem, porque nós estamos nos últimos dias. Então, Cristo Jesus é a revelação final, não tem outra revelação, não tem novas revelações, tudo que o Senhor tinha que nos revelar, Ele nos revelou na sua palavra em Cristo Jesus. Depois do capítulo 1 e 2, o autor ele usa o capítulo 1 e 2 para mostrar que Jesus Cristo é superior aos anjos. E ele gasta 2 capítulos para fazer isso, porque anjo era uma figura muito importante na religião judaica. Como eu já disse aqui outras vezes, os anjos apareceram no Velho Testamento para muitos reis, muitos profetas. O anjo apareceu para Zacarias no nascimento de João Batista. O anjo apareceu para Maria no nascimento de Jesus Cristo. Anjos apareceram no Velho Testamento para Gideão, para Isaías, apareceu para diversas pessoas. Então, anjo era uma figura muito importante. E no capítulo 3, ele mexe num outro vespeiro. Ele vem falando da superioridade de Jesus sobre Moisés. Rapaz, falar que Jesus era superior a Moisés é mexer no vespeiro. Moisés era o grande líder do povo. Moisés que libertou o povo de Israel. Moisés que deu a lei para o povo. Moisés que era o grande... Quando Jesus ia falar, já assim, mas Moisés nos deu a lei. E aí o autor vem dizendo assim, olha, Jesus é superior a Moisés. Moisés foi fiel, foi como servo em toda a casa, só que Jesus é filho. Então há uma superioridade de Jesus em relação a Moisés. E agora, do versículo 7 até o versículo 19, ele vai, baseado em Moisés, ele vai dizer o seguinte: não sejam incrédulos, fiquem firmes. Lembrando que nós estamos falando de irmãos que eram judeus, que se converteram ao cristianismo e eram perseguidos a ponto de morrer, perseguidos a ponto de perder as suas casas, perder os seus bens, perder a sua família, ser afastado de todos os seus entes queridos. Então não era uma perseguição de que, você é crente, fica para lá. Não, é uma perseguição muito pior do que a gente possa imaginar. E agora o autor está dizendo o seguinte: fiquem firmes, não desanime, não voltem atrás, não troquem Jesus por nada, porque não há nada melhor para você trocar. E aí eu quero falar então sobre a incredulidade. Quero ler aqui, Hebreus 3, de 7 a 19. Diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos.
Enquanto se diz, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, por causa da incredulidade? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Peso é um texto pesado, não é? Ele dá uma advertência, ele dá uma condição e no final ele fecha dizendo, olha, a incredulidade foi o grande problema do povo no deserto. E a incredulidade, irmãos, não terminando a mensagem, mas começando, é o grande problema do povo hoje. Incrédulos. O povo não crê, o homem não crê. Se o Espírito Santo não atuar, o homem não crê. E essa geração que saiu do Egito, no deserto, ela sofreu as consequências das advertências feitas por Deus. Deus advertiu aquele povo. Não foi um acidente. O que eles passaram não foi acidente. Deus havia advertido eles sempre. Os filhos de Israel desafiaram a autoridade do Senhor por 40 anos. Por 40 anos. Não foi uma advertência pontual, não foi uma advertência ocasional, não foi uma advertência por acaso, foi uma advertência premeditada, foi uma desobediência, melhor dizendo, premeditada, durante 40 anos, E a lição é muito óbvia. A verdadeira obediência do coração vai além de meras recepções de instrução. A Bíblia nos adverte em 2 Timóteo 3,16, um dos proveitos da Bíblia está ali, que ela serve para correções e para ensino. Só que isso, nesse povo de Israel aqui, não foi suficiente, porque eles receberam instruções durante todo o período que eles caminharam no deserto. Só que essas instruções não foram suficientes para eles crer no Senhor. Nós já falamos aqui, em vários lugares, talvez vocês já tenham ouvido também. Muitas pessoas dizem assim, eu quero ver milagres, Irmãos, se ver milagres fosse causa, se através da visualização de milagres fosse suficiente para as pessoas crerem em Jesus Cristo, todo esse povo aqui teria crido, porque eles viam milagre todos os dias, o maná caía todos os dias, as codornizes vinham para dar carne, o mar vermelho foi aberto diante dos olhos dele, a água saiu da rocha diante dos olhos deles. Moisés jogou uma árvore numa água chamada Mara, que é amarga, que significa amarga, e as águas se tornaram doces. O Senhor colocava uma coluna de fogo, colocava uma nuvem para dar sombra, e mesmo assim o povo não cria. Então, milagre não é fator predominante para crer. Não é fator. Nesse versículos aí de 7, se eu volto lá, de 7 até 9, aonde ele diz assim, pois, como diz o Espírito Santo, esse texto, o autor está copiando, está plagiando, ele está realmente fazendo uma citação do Salmo 95, de 8 a 11, ele está pegando o Salmo 95 e ele está trazendo para a realidade. E por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso porque isso era conhecido do povo. O povo conhecia os salmos, conhecia os profetas. E ele está trazendo o Salmo 95 para eles e está dizendo uma coisa interessante. Ele diz assim, assim pois diz o Espírito Santo. Quando ele diz assim, pois, diz o Espírito Santo, sai da esfera da incredulidade e entra na esfera da fé. Sai da esfera da fala de Davi, entra na esfera da fala do Senhor. Quando o autor puxa aqui, é o Espírito Santo que está dizendo, além dessas duas razões, ele está dizendo o seguinte, isso é para nós também, Velho Testamento também é Bíblia. Velho Testamento também é Bíblia.
Velho Testamento também foi foi inspirada pelo Espírito Santo. Muita gente acha que Bíblia é só Novo Testamento. Velho Testamento também foi inspirada pelo Espírito Santo. Aqui tem uma prova disso. Quando o autor diz, assim diz o Espírito Santo, e busca o Salmo 95, de 8 a 11, ele está dizendo, ó, o que foi dito pelos profetas é coisa de Deus. E os profetas já disseram justamente isso. E ele diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Irmão, hoje é tempo real. Hoje é tempo presente. Hoje para eles era aquele dia. Hoje para nós é hoje mesmo. Não é amanhã. É nós aqui hoje, é você que me ouve pela internet, hoje é o dia. Se você ouvir a voz do Espírito, não endureça o vosso coração, não seja rebelde, não seja negligente, ouça a voz do Senhor, deixe o Espírito Santo falar com você, se renda ao Senhor, dobre os teus joelhos diante do Senhor, reconheça que você é um pecador ou uma pecadora, e que não há nada melhor neste mundo do que Jesus Cristo. Hoje, se ouvires a tua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje aconteceu para vocês um dia, aconteceu para mim um dia. Aquele dia era o hoje, e hoje pode ser o dia de tantas pessoas que estão nos ouvindo. E hoje pode ser o dia que você vai ser usado pelo Senhor para anunciar essa graça a outra pessoa. Então, hoje é hoje mesmo, não é uma figura de linguagem. Se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Muitos irmãos, muitos alegam desculpas demais para não responder o chamado do Senhor. Muitos dizem, eu tenho muita coisa para fazer, eu sou muito pecador, tem muitos hipócritas nas igrejas, igreja só fala de dinheiro, tem muitas desculpas, mas é o Espírito Santo que está falando. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque ele diz o seguinte, não endureçais os vossos corações como foi no dia da provocação e da tentação. Não parece duas palavras comuns? Provocação e tentação. Mas por que está dizendo como foi no dia da provocação e no dia da tentação? O que significa isso? Dia da tentação e dia da provocação. Houve um dia que aconteceu isso. E sabe quando foi isso? Quando o povo saiu do deserto, eles passaram pelo Mar Vermelho, eles chegaram num lugar chamado Mara, e ali o Senhor fez a água amarga se transformar em doce, o Senhor mandou o maná, o Senhor mandou a codornize, aí eles chegaram num lugar chamado Refidim, só que ali não tinha água, e eles contenderam, eles brigaram, eles murmuraram contra Moisés, eles reclamaram, só que irmãos, a reclamação daquele povo, entenda isso, não era contra Moisés, a reclamação daquele povo era contra Deus. Quem tirou o povo do Egito não foi Moisés, Moisés foi um instrumento. Quem tirou o povo da casa da servidão foi Deus que tirou. Moisés foi só um instrumento, foi o condutor, foi o líder, só que Deus que tirou o povo da casa da servidão, e o Senhor fala isso, eu que vos tirei da casa da servidão com mão forte. E quando chegaram nesse lugar chamado Refidim, eles contenderam, eles brigaram, eles murmuraram, e eles falaram assim, por que a gente não volta? Porque não tem água. Você tirou nós do Egito, Moisés, para matar nós de sede aqui? Nós, a nossa família, o nosso gado. Por um acaso, esse Deus seu não está no nosso meio ou não está? Esse Deus responde ou não responde? Ele está no nosso meio ou não está? Ou seja, Deus só está quando responde de forma positiva. E o nome daquele lugar chamou-se Massá e Meribá, que significa provocação e tentação. Isso está em Êxodo 17:7, que diz assim, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Duas tentações, provocação e tentação, Massá e Meribá. O povo contendeu, o povo provocou, o povo tentou ao Senhor. Por isso que eu disse no início e repito, a
a indignação do Senhor. Vou colocar essa palavra indignação quando ele diz assim, eu jurei que eles não entrarão no meu descanso. Não foi por um acaso, foi porque o povo provocou o Senhor durante muito tempo. A incredulidade do povo, a dúvida sobre o cuidado de Deus, a murmuração do povo não era contra Moisés e Arão, mas era contra o Senhor. O alerta do autor aos Hebreus era justamente para não cair na mesma tentação, na mesma incredulidade. A advertência do autor aos Hebreus é a mesma advertência para mim e para você hoje. Não tente, não provoque o Senhor, do tipo, o Senhor está no nosso meio ou não está? Ele está no nosso meio. Só que Ele não atende a minha vontade e a sua vontade do jeito que você acha que Ele tem que atender. Ele não nos responde segundo os nossos caprichos. Ele não fala com você, comigo, da hora que você quer, na hora que eu quero. Ele é o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Ele tem os planos dEle, e os planos deles não são frustrados. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Por isso, irmãos, fiquemos firmes. Fiquemos firmes. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Eu não preciso ver, eu não preciso sentir arrepio, eu não preciso sentir o corpo formigar, como disse aqui o pastor Heber, mas eu creio porque eu ando por fé. E o Senhor está no nosso meio. Podem ter certeza disso. Hebreus, aí depois que ele faz essa advertência, ele fala sobre a indignação do Senhor, aí ele fala Hebreus 3, de 10 a 11, ele fala sobre essa indignação. Quando diz assim, por isso, ou seja, por toda essa tentação, por toda essa provocação, por causa de Massá e Meribá, lá no deserto, porque o povo duvidou da presença do Senhor, de que o Senhor estava no meio dele, por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Eis a sentença pela desobediência. Essa é a sentença pela desobediência. Não entrarão no meu descanso. O castigo de sua loucura constituiu em que foram privados do descanso que lhes fora prometido. E que descanso é esse, irmãos? Esse é um descanso físico, é Canaã, é a terra de Canaã, a terra que o Senhor tinha prometido, uma terra que daria leite e mel, é uma terra que eles entrariam e eles iam possuir essa terra para todo sempre. Na próxima mensagem, nós vamos falar sobre o descanso eterno, um descanso que homem nenhum pode dar, mas esse descanso aqui é o descanso da terra de Canaã. E é nesse descanso que eles não entraram. Se você ler a peregrinação do povo no deserto, você vai ver que duas pessoas entraram, Josué e Calebe. Nem Moisés entrou. A Bíblia nos diz que ele chegou à beira da terra de Canaã, num lugar chamado Monte Nebo, subiu no Monte Nebo, o Senhor permitiu que ele visse as terras, mas o Senhor disse que ele não entraria. Quem conduziria o povo para a terra de Canaã seria Josué. E foi Josué que entrou, juntamente com uma geração que nasceu no deserto. Por isso que o povo caminhou durante 40 anos, e a Bíblia diz que ali ficaram todos os cadáveres daquele povo. Eles haviam sido perseguidos no deserto, vagaram pelo deserto. A terra de Canaã seria a maravilha que estariam à frente deles, se eles tivessem seguido, se eles tivessem crido no Senhor. Em Hebreus 3:12, o autor traz uma advertência para eles e ao mesmo tempo para nós. Lendo a Escritura, a gente tem certeza daquele texto que diz assim, a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Alguém disse que a Bíblia é tão atualizada quanto o jornal que vai sair amanhã. Você lê uma passagem dessa e diz, Senhor, isso é para mim? Olha o que diz Hebreus 3:12.
Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Irmãos, isso é atual, isso é para nós, isso é para nós hoje. Nós vivemos num sistema que tenta nos afastar cada dia do nosso Deus. Nós vivemos hoje, todos os momentos, sendo perseguidos, talvez de forma literal ou entre aspas, mas nós corremos um risco muito grande de sermos enganados. Irmãos, não se enganem vocês, não há trégua, não há trégua. Nós temos uma guerra, estamos no meio de uma guerra. Não pensa que o nosso adversário ele está satisfeito, mas essa guerra ela já foi vencida na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Quando ele foi crucificado, a Bíblia diz que ele expôs ali todo o principado e potestade e triunfou sobre eles. E também diz que ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Há vitórias, mas nós passamos ainda por momentos de angústia, de perseguição, de lutas, de tribulação, de provocação. Por isso, esse versículo serve para mim, serve para você na íntegra, no dia a dia. Irmãos, jamais aconteça haver no Flávio, no Danilo, no João, no Pedro, qualquer fagulha de incredulidade, porque a incredulidade te afasta de Deus. A incredulidade me afasta de Deus. Não sejamos incrédulos, irmãos. E o autor faz essa advertência porque aqueles irmãos eram cristãos como eu e você. Aqueles irmãos também tinham fome, tinham sede, eles eram de carne e osso, eles tinham medo também, eles tinham família, eles tinham casa. É a mesma advertência que ele faz para nós, ele faz para aqueles irmãos. Ó, irmãos, fiquem firmes, não desistam, porque o Senhor Jesus é melhor do que qualquer coisa que vocês já conheceram. E a advertência consistia justamente em ou você afasta a incredulidade, ou a incredulidade afasta você. Não há meio termo. Ou nós afastamos a incredulidade, ou a incredulidade nos afasta de Deus. E aí você diz assim, você pode perguntar, mas ô Flávio, fácil falar, né? E qual que é a receita para isso? Qual que é a receita? A receita está no versículo 13, que nós vamos ler agora. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Irmãos, eu até anotei aqui, exortar não é apontar o dedo. Exortar é carregar as cargas um dos outros. Exortar é encorajar um ao outro. É poder conversar com o irmão sem medo, sem reserva, sem angústia. Exortar é caminhar junto. Vocês querem ver uma coisa? Quando eu falo assim, Danilo, tudo bem? Eu torço para ele falar que está tudo bem. Ah, se ele falar assim, mais ou menos, então vai conversar com o Marco. Irmãos, quando eu falo para você, e outra coisa, quando eu digo para você assim, ô irmã, não é para ser bonito, não é porque irmão é bonito. Quando eu falo você é minha irmã, eu estou te dando liberdade para você me exortar mutuamente. É para dizer para você assim, ô Daniel, irmão, está errado aqui, filho. Esse caminho aqui, como dizia a minha velha mãe, vai dar com os burros na água, entendeu? Ou você volta para os caminhos, ou a incredulidade vai te afastar. Exortar-vos mutuamente. O Weber falou isso aqui, um dia desse aqui, sexta ou sábado, da exortação mútua. Deu para ter a liberdade de chegar para o Wagner e falar, Wagner, ó, eu estou percebendo que está assim e assim. Só que é o seguinte, eu estou dizendo que é mútua. Entendeu? É recíproca. Ele pode chegar para mim e falar a mesma coisa. Irmãos, isso
Exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. É a liberdade de eu chegar e falar: Gustavo, vamos orar, irmão? Está acontecendo alguma coisa? Gustavo, tudo bem? Não estou bem, então eu estou aqui. Porque falar que você perguntar se está bem é fácil, mas se colocar à disposição, aí a gente pede para os diáconos ou os presbíteros fazerem. Mas, irmãos, é carregar os fardos, as lenhadas, as dificuldades, os problemas. Isso é exortar mutuamente. É isso que o autor está falando. Nós vivemos aqui numa comunidade, Só que nós somos irmãos, e como irmãos, nós precisamos ter a liberdade de chegar um para o outro. Alguém pode dizer assim, mas a linha de exortar e de se intrometer na vida do outro é muito fina. Eu concordo. Por isso que a gente precisa pedir sabedoria para o Senhor, para a gente não entrar na esfera da intromissão, do mal educado, sei lá a palavra que eu usar aqui que fugiu, mas a gente entrar na esfera do amor, da preocupação, do carinho, da preocupação de estarmos juntos nos caminhos do Senhor. É isso que o autor está dizendo, e é isso que eu queria falar para vocês. Eis o antídoto. O João Calvino, ele diz assim sobre este assunto, devemos, pois, opor-nos a esse perigo, falando sobre incredulidade, a esse perigo enquanto é tempo. É um perigo que ronda todos nós, já que não existe nada mais fácil do que nos deixarmos enganar. E é da decepção que se desenvolve em toda a extensão a dureza do coração. E é verdade. Perceba como quando uma pessoa tem uma decepção, daí começa a surgir a incredulidade, a dureza do coração, começa a surgir as dúvidas: Deus não me ama, ninguém me quer, eu sou um coitadinho, uma coitadinha, estou abandonado. É da decepção. E aí que entra a exortação mútua. Irmão, tudo bem, vamos caminhar juntos, vamos andar, vamos orar, vamos ler a palavra, vamos gastar tempo nós dois, nós três, nós quatro, vamos buscar o Senhor, vamos nos enriquecer na palavra do Senhor. Isso que significa exortar-vos mutuamente. Dando sequência, eu quero ler agora Hebreus 3, 14 e 15. Por que eu posso fazer isso? É isso que diz 14 e 15. Por que o ímpio não pode? Por que eu, como crente, você como filho de Deus ou filha de Deus, por que você pode fazer isso? Porque ele diz assim, porque nós temos tornado participantes de Cristo. Se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endereçais os vossos corações, como foi na provocação. Irmãos, se eu digo para você, se nós somos irmãos, é porque nós temos um único Pai, e o nosso Pai é Deus, que nos fez filhos dele. Nós não nos tornamos por a nossa própria vontade, Ele nos fez filho em Cristo Jesus. E se Deus é o nosso Pai, e nós somos irmãos, porque nós temos um irmão mais velho chamado Cristo Jesus, então nós somos da família de Deus. Nós nos tornamos participantes de Cristo, Ele é o meu Senhor. Eu até coloquei aqui, fomos unidos a Cristo, somos um com Ele, Cristo nos atraiu nele, Cristo vive em mim, Gálatas 2, 19 e 20, eu recebi Cristo como meu Senhor e Salvador, o pecado já não é mais o meu Senhor, Cristo é meu Senhor. Romanos 6,6 diz isso, saibam disso. Romanos 6,6 inicia assim, fique sabendo disto, que já foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Irmãos, nós somos libertos do pecado,
O pecado não manda mais na minha vida, não manda mais na sua vida, ele não é teu Senhor, o Senhor é Cristo. Por quê? Porque eu me tornei participante de Cristo. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, diz Gálatas 2. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Eu fiquei chocado quando o Weber disse aqui, esse final de semana, que às vezes nós criamos outros deuses. Falei, Senhor, não faço parte dessa turma não, e faz, pior que faz. Misericórdia, Senhor. Eu não quero ter outro Deus, porque não foi outro Deus que me salvou, foi o único Deus verdadeiro, foi o único Filho dele, unigênito, Jesus Cristo, e só diante dele que eu quero me prostrar. Senhor, arranca de mim qualquer fagulha de incredulidade, algo, seja qualquer coisa que me afaste do Senhor, porque eu não quero me afastar do Senhor. Mas a advertência, ele vem aqui, logo aí no início, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme. Da mesma forma que o Weber falou, eu vou falar aqui também. Claro que com muito menos propriedade. Se guardarmos não é condição. Pelo contrário, já que nós somos filhos, então permanecemos no Senhor. Não é, hoje eu estou, amanhã eu não estou. Não, nós somos filhos de Deus. Nós somos servos de Jesus Cristo. Então guardemos isso para todo sempre, porque Ele nos ajuda. Há também, irmãos, muitos que meramente iniciam no Evangelho e depois descambam, depois vão embora. Dessa falta de compromisso, surge também o desinteresse. E o desinteresse, ele gera a incredulidade. O tempo é hoje. Hoje, exemplo, se você ouviu o Evangelho hoje, se ainda você não é cristão, se ainda você não é filho de Deus, se ainda você não crê que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador, se ainda você não se reconhece pecador ou pecadora, se você ainda acha que você vale alguma coisa, e você ouviu a palavra do Senhor, hoje é o dia, se renda diante do Senhor. Nunca devemos estar estagnados. Alguém disse que no mundo espiritual, ou nós avançamos, ou nós retroagimos. Não existe estagnado. Já ouviu que as pessoas dizem assim, eu estou parado. Não, você não está parado não. Você já voltou há muito tempo. Alguém faz uma ilustração da seguinte maneira, quando você sobe numa bicicleta, ou você pedala ou você cai. Quando você vai nadar quem já morou no sítio aqui, sabe que é nadar em correnteza. Quando você vai nadar em correnteza, ou você dá abraçada e vai para frente, meu amigo, ou você vai lá para trás. Não tem parada. E na vida espiritual, não tem parada. Ou nós avançamos, ou nós retrocedemos. E o meu desafio com todos vocês é que nós avancemos. Cada dia mais, avancemos para o alvo. O alvo é Cristo Jesus. Nós cantamos aqui que nós ansiamos pela volta do Senhor. Não é isso que nós cantamos aqui? Não tem um hino que nós cantamos há pouco? Nós celebramos, esperamos ansiosamente pela volta do Senhor. Irmãos, não sei se você sabe, mas Ele vai voltar. Não sei quando, mas vai voltar. E para terminar, eu quero ler Hebreus 3, 16, 18, que diz assim, ora, quais os... E aqui ele diz, a gente já sabia ali no passado, mas aqui ele esclarece de quem ele está falando. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés, e contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, e contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Está aqui. Todo o contato que o povo teve durante 40 anos não foi suficiente para eles crerem. O texto deixa claro que Deus não se irou com o povo sem justa causa. Não foi sem justa causa, foi com justa causa. E para sustentar essa palavra, de que o autor aos Hebreus está falando Bíblia, está falando algo sério, Paulo usa a mesma passagem
na primeira carta aos Coríntios. É um texto um pouco longo, mas eu quero passar. Capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 11, vou passar aqui. Paulo usa a mesma estrutura para falar à igreja de Corinto. Ele diz assim, ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais, ele está falando do povo que saiu do Egito, estiveram todos sob a nuvem, aquela nuvem que o Senhor colocava de manhã para fazer sombra. E todos passaram pelo Mar Vermelho, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. E aqui Paulo dá um número. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras da serpente. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Paulo usa essa mesma passagem para falar para a igreja dos Coríntios, e olha como é que ele termina aqui. Essa advertência é para nós e para aqueles sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Opa, eu estou aqui. Esse para quem os fins dos séculos têm chegado, somos nós. Somos nós. Então, ele está dizendo aqui, essas advertências é para aquele povo, mas essa advertência é para mim também. Essa advertência é para vocês. Essa advertência é para você. Para você. Nós nunca vamos dizer assim, mas eu não sabia. Sabia sim, isso está escrito. Porque a Bíblia diz assim, tudo que foi escrito para o nosso proveito foi escrito. Ou seja, tudo que foi relatado foi inspirado pelo Espírito Santo, para que eu e você não cometemos os mesmos erros, para que eu e você não caiamos nas mesmas ciladas, para que eu e você não sejamos enganados do mesmo jeito. É isso que Paulo está dizendo. É isso que ele está dizendo. E terminando mesmo, Hebreus 3,19, que é o último texto que nós vamos ler, diz assim, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Irmãos, a incredulidade precede a desobediência. Quando os nossos pais pecaram lá no Jardim do Éden, eles não pecaram inadvertidamente. Deus advertiu os nossos pais de que se eles comessem do fruto, eles morreriam. E eles não creram. Eles não creram, por isso comeram, e o resultado está aqui. Queridos, que o Senhor afaste de nós toda fagulha de incredulidade. Eu quero fazer aqui algumas aplicações para nós terminarmos. Hoje nós temos ceia. E eu quero fazer as aplicações em cima do texto de Paulo. Primeiro, versículo 6. Estas coisas foram escritas para exemplo e foram escritas para aviso nosso. Primeira advertência que eu já falei. As coisas que foram escritas é para nossa advertência e para aviso nosso. Segunda aplicação, a fim de que não cobicemos as coisas más. A fim de não cobicemos as coisas más, a exemplo do que eles fizeram. Uma outra aplicação, não vos torneis, pois, idólatras, como alguns deles. Idolatria não é só ter uma imagem para você se prostrar. Tem muita coisa que é idolatria. E muitos de nós, às vezes, nós temos outros deuses, como o Weber disse aqui. Uma outra aplicação, não pratiquemos imoralidades,
como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23.000. Uma outra aplicação: não tentemos o Senhor, como alguns deles tentaram e pereceram no deserto. E uma última: não murmureis, como alguns deles murmuraram. Eu queria dar um trabalho para casa, para você, tarefinha de casa. Chega na sua casa, lê esse texto aqui, 1 Coríntios, capítulo 10, de 1 a 11. Lê essa passagem com carinho, que você vai ver que é maravilhosa. Irmãos, que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, incomode os nossos corações a buscarmos o Senhor mais e mais no dia que se chama hoje. Não é amanhã, não é semana que vem, é hoje. Amém?